difícil você tirar isso da cabeça de alguém, entendeu? Então ela faz mal pra ela e até pra quem está ao redor dela. Cara, eu vou te falar assim, ó, eu tive alguns, já que a gente tá indo pra uma parte mais opinativa aqui, vamos seguir nesse ritmo do podcast. Até porque cansa falar sempre a mesma coisa. Sim, senão a gente vai ficar no exercício do VO2. O VO2, a gente tem que ter volta músculo. pra isso, mas vamos falar. Mas é que já tem episódios aqui, pessoal, assistem aí depois. Cara, quando eu comecei a falar muito de saúde mental na rede social, a gente criou o reservatório de dopamina, explodiu, falei um monte de sono, hábito, etc e tal. Não, eu gravo as aulas, assim, tanto é que nas lives hoje que eu faço lá dentro do aplicativo, eu sempre volto para esse assunto, inevitavelmente. Sempre cai na parte da capacidade da pessoa de adquirir conhecimento. Não tem como você conseguir emancipar um sujeito em termos de saúde se ele não tem capacidade de entender as coisas. Exatamente. E a gente tem dados, cara, alarmantes no Brasil, assim. São dados mostrando que 65% dos brasileiros não tem capacidade de entender um gráfico de correlação. Um gráfico de correlação, tipo peso, idade, peso, altura, tem uma flecha assim, explique, não consegue explicar. Cara, sabe? Os rankings PISA, matemática, ciência, tudo, literatura, tudo lá embaixo. A gente tá com o êxodo. Pela primeira vez a gente tem menos leitores do que... A gente tem mais não leitores do que leitores. Cara. Já tá em 60 e poucos %. Cara, é bizarro, assim, é um negócio, é uma catástrofe. Aí nós somos um dos países que mais utiliza a rede social. A gente vive muito dentro da rede social. Sim, somos o terceiro? O segundo mais. Segundo já? Só perde pra África do Sul, eu acho. São 3 horas e meia em rede social, tirando o WhatsApp e tal, se englobar. O WhatsApp, que daí tem trabalho e tal, né? Aí tudo bem. Mas em rede social são 3 horas e meia em média. Isso é quase que perto da grade curricular, que era alguns cursos de graduação, alguns anos atrás. É muita coisa, cara. É tipo assim, é um turno inteiro do dia, em média, na rede social. Tem gente que fica 8 horas, tem gente que fica 1 hora. Né? Eu acredito. Posso dar mais uma opinião aqui, já que a gente está sendo bem opinativo. Você viveu a ascensão do marketing cada vez mais inteligente nas mídias nos últimos 10 anos. Eu, por exemplo, comecei ali em 2016, pensando em conteúdos e criar coisas, entre outras questões. Mas a gente está com as redes sociais que basicamente elas estão se tornando tudo menos sociais. Basicamente virou uma espécie de um lugar onde você busca o que você quer, ou é um esgoto de opinião ou de confirmação e de muito marketing também. E as ferramentas para venda, elas evoluíram demais entendendo o nosso comportamento, a própria forma como os algoritmos são moldados. Mas na minha visão a gente está de certa forma se colapsando com isso. E talvez esse próprio mercado não se sustente tanto tempo, a não ser que coisas cada vez mais deletérias vão sendo criadas. Cara, eu acho que se sustenta. Eu discordo da tua análise. Mas em quanto tempo? Eu acho que isso sustenta, mas talvez vai se tornar cada vez algo mais complexo e difícil de voltar atrás, ou não? Não, isso sim, com certeza. Eu acho que isso sim. Mas é que esse mercado E aí, obviamente, tem que separar universos, né? Eu, por exemplo, aprendi inglês por causa da internet, da rede social. Da rede social? Eu comecei a seguir a galera do inglês, me despertou interesse em aprender inglês e eu fui aprender inglês. Eu conheci várias pessoas na neurociência que me deram várias oportunidades por meio da rede social. O problema é que essa echo chamber, o fato, cara, e aí tem uma discussão cultural, o fato do brasileiro, nós nos importarmos demasiadamente com o que os outros pensam, com o que os outros estão fazendo. Por isso que MasterChef, que eu inclusive adoro, Big Brother, que eu não gosto, Fazenda, que eu não gosto, mas esses programas onde nós assistimos o que as outras pessoas estão fazendo e está dando atrito, e inclusive os programas têm dinâmicas para causar fofoca e atrito. Esses programas explodem na América Latina, principalmente no Brasil. Sim. Explodem, são todos importados de fora, claro, explodem. Podcast explodiu aqui. Esse tipo de conteúdo onde nós enxergamos o que os outros estão fazendo, explodem. Quando você vai ver os principais Instagrams do Brasil, cara, são Instagrams ou fofoca, choquei, alfinetei, sei lá qual que são, pop não sei o quê, de fofoca, que tá falando de alguém. Léo Dias, uma galera que é só... Cara, é fofoca, fofoca, fofoca. O que tá acontecendo no mundo do pop, de subcelebridades. Ou grandes cantores, artistas, etc. Que beleza, ok, estão fazendo a arte dele, mas geralmente é uma coisa muito quente, calorosa, sabe? E isso, na minha opinião, é uma das coisas lindíssimas do Brasil,
A gente consegue ter uma energia muito grande reconhecida no mundo todo sobre como o nosso povo é quente. O nosso povo é caloroso. Pô, você vai pra Minas, a pessoa convida você pra entrar na casa dela. Sim. Pra comer um pão de queijo, né? É bizarro, assim, é uma confiança muito grande. E isso traz coisas muito bonitas do ponto de vista cultural. Carnaval, a gente tem coisas lindas que surgem disso. Só que, infelizmente, quando existe um universo onde as pessoas conseguem entrar e o algoritmo reforça e a galera tem essa incapacidade cognitiva de entender que aquele sujeito que mostra 60 segundos da vida dele na internet e tem uma barriga chapada em Trancoso depois de ter 2 filhos e tá feliz e não tem insônia por causa dos 2 filhos, é porque essa pessoa tem dinheiro e 3 babás e você não consegue perceber que você não é essa pessoa, aí você se sente mal. Sim. E aí você compra o produto dela para você ser parecida com ela, porque ela comprou uma Porsche e você... Por isso que eu tô dizendo, eu entendo a tua tese, mas eu acho que isso não vai colapsar, André, porque esse negócio das mídias e dos produtos digitais no Brasil, principalmente que vendem estilo de vida e não conteúdo, diferente do RD, do MPBE, que vende um conteúdo de fato acadêmico e tal, ou mais opinativo, mas centrado dentro de uma lógica de raciocínio. Mas esse negócio que vende estilo de vida, sou rico, compre meu produto para você ficar rico, eu acho que eles vão demorar para acabar ou colapsar, porque eles mexem no mesmo sistema que nicotina mexe. Mas que eu falei colapsar não no sentido de acabar, mas colapsar de colapsar cada vez mais a saúde mental dessas pessoas que alimentam isso. Então concordamos. Porque eles vão ser cada vez mais obrigados a criar essas questões de atrito ou de coisas para atrair essa atenção. Só que, cara, as pessoas que não conseguem tirar um pé disso de vez em quando, isso me preocupa muito. E, de novo, mexe naqueles mesmos sistemas de vício. Não é um vício, mas a pessoa tá instigando... Sim, sabe, sistema que te dá um alerta. Cara, ao ponto da Deolane Bezerra, sei lá se é Bezerra o sobrenome, ter sido presa e uma moça infartou não sei aonde, lá preocupada com... Você tá brincando com isso. Cara, um negócio assim... Cara, sabe, é um negócio... É um exagero sobre o que tá acontecendo na vida dos outros, que a pessoa, ela não consegue deixar de entrar na internet para estudar pro concurso que vai tirar ela daquele lugar ribeirinho que tem esgoto no lado, porque ela... Tem que olhar o que estão fazendo na internet, se não estão FOMO, sabe? Eu tô perdendo alguma coisa, eu tenho que ver o que tá acontecendo no story da Virgínia. E aí tem um esgoto passando lá da casa dela. E isso tudo você acha que nasce dessa falta de educação genuína? Eu acho esse senso de percepção. Eu acho que é uma amálgama gigantesca de vários fatores. Acho que esse é o principal, porque se a pessoa se emancipa em termos de quem ela é, onde ela tá e o que ela pode fazer. Emancipação intelectual que você disse, emancipação intelectual. E qual que é a distância dela para essa outra pessoa e, portanto, não ter que se comparar, mas talvez se inspirar. Isso acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria que tem raízes culturais, como eu disse. O fato da gente ser um povo calorento, isso se transforma na internet, se transfere para a internet. A gente quer ver e fofoca e conta para os amigos o que está acontecendo no Instagram da fulana de tal, e isso começa a tomar conta da tua vida fora da internet. As tuas relações começam a se pautar no que você está... Exatamente. E pelas coisas. E aí tem um sociólogo brasileiro que eu adoro e cito lá dentro do reservatório de dopamina com frequência, que é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro maravilhoso na década de 30 chamado Raízes do Brasil. Nesse livro ele introduziu um termo intitulado O Homem Cordial. O Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda, ele designou esse termo para criticar o agente público, né, o servidor público, mas a gente pode usar para outros cenários. Cordial não é o que comumente a gente conhece de educado e tal, é de coração, de cordes, de coração. O brasileiro, nós somos um povo, e isso tem um aspecto positivo, insisto. Nós somos um povo que a gente coloca a pessoalidade acima da instituição e da formalidade. A gente é sempre muito informalzão, sabe? Tipo, tu não conhece a pessoa e tu chama ela de irmão. Esses dias eu tava assistindo o Operação Fronteira do Brasil, sabe aquele que os caras filmam pegando droga e tal? Chega o cara de carro e... Ô chefe, o policial chamou o cara de chefe. Ô chefe, tem como dar chave aí? Tipo, a gente tem essa questão, sabe? Aí eu olhei dos Estados Unidos... Não é assim. Aí eu olhei os Estados Unidos, o cara... O senhor pode descer, sabe, o nível. Eu sou o policial, você é o cidadão e eu sou uma autoridade sobre você. Eu não vou falar o irmão, o chefe. O Sérgio Buarque de Holanda até diz que a gente estranhamente chama os outros com muito inho. O irmãozinho, meu amiguinho, fulaninho.
A gente usa o inho, né? Verdade. É tudo muito próximo. Sim. Nos Estados Unidos eles se chamam pelo segundo nome. A gente se chama pelo primeiro. Lá você chamar uma pessoa pelo primeiro nome é quase você dar um abraço nela, um beijo na boca dela. Sinal de uma grande intimidade. É muita intimidade. Então a gente não tem isso. E não é de todo ruim. Sim. É legal ter essa intimidade e esse calor. É bacana. O problema é que na ausência, isso é totalmente uma teoria minha, tá? Tô teorizando aqui. Na ausência da emancipação intelectual, cara, esse calor e essa impessoalidade que o Sérgio Buarque de Holanda dizia que, sei lá, você, por exemplo, trabalha no Ministério Público ou no Correio, que você é um agente público pago pelo Estado e você deixa o seu irmão furar fila porque ele é seu irmão. Sim. Isso é o homem cordial. Você botou a tua família acima da instituição. Assim como o presidente da Câmara dos Deputados pegar o avião da FAB para ir tirar férias. Exato. O patrimonialismo weberiano, né? O homem cordial é muito patrimonialista. Ele usa o Estado como uma extensão do privado. Só que quando você é calorento assim e você tá furtado de algum nível de emancipação intelectual, cara, um negócio que era para ser tão belo e tão lindo, que é esse calor brasileiro, essa coisa maravilhosa, se transforma numa coisa horrível, cara. Sim. Sabe, é um negócio escroto, assim, sabe, de você... Sistematicamente, né? Cara, é um negócio assim de você ligar uma JBL no ônibus lotado de trabalhador voltando embora e você tá nem aí, cara. Exato, limite. Velho. É um negócio assim... Sim. E isso, ô André... Num cenário de internet, com echo chamber, algoritmo e tal, se você tem um cara que sabe falar português, formular frases de efeito e decorar 4 nomes de uma substância qualquer ou de um chá, as pessoas ficam ricas, cara. Sim. As pessoas ficam ricas. Sim. Essa pessoa fica rica, cara. Fica rica e cria uma legião ali fácil de, enfim, seguidores. Mas parece que a gente fugiu do tema, mas a gente não fugiu. Não fugiu, a gente Tudo tá falando, isso que exatamente. você está falando, a gente está trazendo ainda, talvez... Tirando um pouco o zoom para olhar o problema ainda mais de longe. Porque é isso que alimenta todas essas falácias que envolvem coisas que culminam em piora de saúde e não melhora. Porque é o próprio fato de a gente lidar com todo esse ruído, seja como paciente ou como profissionais, você muito bem sabe o quanto os profissionais da saúde hoje cada vez estão também sofrendo mais de problemas de saúde mental, né? E com certeza tem muita relação com isso. Eu vejo hoje queixas de muitos profissionais falando, olha, eu trabalho com saúde, mas a última coisa que eu tenho exercido é, de fato, a parte técnica. É muito mais lidar com todos esses ruídos criados por tudo isso que você trouxe aqui. Então eu acho que a melhor forma de você conseguir, você que está assistindo, conseguir se livrar em parte disso é trabalhando exatamente esse filtro ali intelectual propriamente dito. E eu acho que, se eu fosse para eu dar a minha opinião pessoal, porque eu passei por isso, eu nem sempre eu fui essa pessoa 100% filtrada, mas eu acho que a gente começar a se questionar. Peraí, por que eu estou acreditando e gostando tanto disso? Por que eu estou caindo tanto na lábia dessa pessoa? Realmente faz sentido? Deixa eu pensar melhor. Deixa eu ver se eu tenho algum viés aqui. É se questionar. Eu não sei, você tem o costume de fazer isso? Se questionar em coisas que você está, peraí, eu estou indo muito nessa linha aqui. Deixa eu tomar um cuidado. Então, a gente criar a gente ser o nosso próprio filtro. É difícil fazer isso. Realmente... Eu dou até um além aí, eu vou além. Acho que uma das melhores formas de você conseguir criar esse filtro sem você necessariamente precisar se autodeterminá-lo, né? Sem você autodeterminar o seu filtro, é ler, cara. Ler muito, velho. Exato. Ler todos os prismas, todos os lados... Conhecer vários livros, Quando cara. eu comecei a estudar, eu sempre conto essa história, né? Eu comecei a entrar no mundo porque assim, eu não era pra eu estar na área da saúde. Era pra eu ser, ou pra eu estar mexendo com carro, ou pra eu estar na parte de computação. E aí, porventura, por eu ter ido muito para a parte de computação, ganhado peso, ter me tornado um adolescente em uma época da minha vida acima do peso, eu comecei a querer ir para academia porque o Júnior, que era pai de um amigo meu, deu abertura. Ele era dono, era amigo da família. Naquela época já tinha esse preconceito com jovens treinando. Hoje, pessoal, vocês não fazem ideia como era 15, 20 anos atrás, né? Dizia-se que você ia parar de crescer se você treinasse desde cedo. E lá dentro eu comecei a ouvir muita coisa. Claro que isso é uma coisa mais inata minha, daquela voz. Poxa, fulano falou que, criança, a vovó não deixa nadar depois do almoço porque faz mal. Por que faz mal? Me explica esse direito só porque ela falou? Não vou aceitar porque ela falou. Isso foi desenvolvendo. Só que quando eu comecei a tentar precisar ler e puxar um filtro melhor, é exatamente isso que você falou. Leia coisas diferentes, de fontes diferentes, porque você vai acabar pegando uma série de opiniões diferentes. E a partir do momento que você amadurece e para de querer ouvir a opinião, porque você gosta da pessoa, mas sim você tenta peneirar aquelas informações, isso aqui faz sentido, isso aqui coincide, isso aqui é completamente oposto, você começa a criar a capacidade de olhar
uma mesma informação por óticas diferentes. E aí depois isso você vai refinando, porque também não é do dia para a noite. Claro que alguns têm mais facilidade, outros não, mas acho que ler muitas fontes, pontos diferentes, isso ajuda muito, cara. Eu acho que isso é muito bom. E olha como aqueles três compartimentos da OMS, né? Saúde física, psicológica e social, estão interconectados, porque o social, se você é esse homem cordial que vive dentro da internet 4 horas por dia, navegando no Reels, vendo conteúdo superficial, treta, fofocando na vida dos outros e não consegue ficar sem entrar um dia no Instagram porque tem medo do que a Virgínia fez e você não descobriu e tá perdendo alguma coisa importante, cara, você vai começar a criar um estilo